sobre semifinal de Copa do Brasil. Passou quem mereceu mais ou não, Eduardo Panzi? Eu tô com o Jardim. Na entrevista do Jardim, ele fala que o Cruzeiro perdeu a classificação em Belo Horizonte. Eu concordo com ele. Cruzeiro tem time, ou tinha time, já que o ano acabou, para vencer as duas partidas, né? Como venceu em São Paulo e para vencer em Belo Horizonte com certa tranquilidade. Mas em Belo Horizonte o Cruzeiro não jogou absolutamente nada. Aliás, o que teve de diferente nessa semifinal foi a partida que o Cruzeiro fez em BH. Então a perda da classificação, para mim, aconteceu na primeira perna, nos primeiros 90 minutos. E eu não vou ser oportunista, né? Como o Gabigol foi certa vez naquela zona mista do Mineirão, antes do Mundial de Clubes, e que tirou uma pergunta normal de contexto para ficar bem com a galera. Eu não preciso disso, né? O Gabigol deveria ter sido oportunista em campo, como ele foi ao longo da carreira, e não conseguiu ser em 2025 com a camisa do Cruzeiro. E eu não acho que ele foi com má vontade e nem que ele bateu o pênalti com má vontade. Pelo contrário, ele bateu o pênalti como ele sempre bateu. Ele errou um pênalti decisivo como centenas de milhares de grandes jogadores como ele já perderam na carreira. Se ele quisesse fazer sacanagem, ele tinha que ter estado para fora. Porque se o Hugo Souza cair para o outro campo, era gol, para o outro canto era gol do Cruzeiro e o Cruzeiro estaria na final. Meu amigo Felipe Simonetti fez uma análise das cobranças e da movimentação do Hugo Souza e que é perfeita. O Hugo, ele engana o Gabigol por conhecer o Gabigol com o pé de apoio. Ele faz um movimento contrário e o Gabigol acaba sendo enganado, iludido e perde um pênalti. E o Cruzeiro foi eliminado nas penalidades, como acontece normalmente. Então, Gabigol, utilize do seu oportunismo, e você é um centroavante oportunista, no próximo ano, na próxima temporada, caso você ainda tenha oportunidade com a camisa do Cruzeiro, em campo. Você é muito bom em campo, muito bom com a bola. Não no microfone. No microfone você é péssimo. Então, que você no ano que vem age de maneira diferente, que você entregue mais, que você se preocupe menos em ficar bem com a galera por outras vias que não o campo, que você faça como o Caio Jorge, como o Matheus Pereira, como o Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Leonardo Jardim, que fique bem com o torcedor, com trabalho, com gols. Aliás, gols que você entregou muito pouco esse ano. Aliás, foi muito mais Gabi Banco do que Gabigol com a camisa do Cruzeiro. Então, o ano que vem, se você tiver a oportunidade ainda, que você mude a sua maneira de agir com a camisa do Cruzeiro, que é enorme, é muito maior que você. E eu não vou ser oportunista de jogar nas suas costas a eliminação do Cruzeiro, porque realmente eu não acho que aconteceu. Eu vou ser honesto, eu não vou ser babaca a esse ponto. Então, que para a próxima temporada você utilize todo o seu oportunismo, toda a sua qualidade com a bola em campo, e você tem totais condições de mostrar isso, e não fora dele, como você tentou esse ano e foi muito mal. O Gabigol, ele é um personagem central pelo pênalti perdido, ter sido, inclusive, justamente um pênalti que poderia gerar a classificação do Cruzeiro e acabaria com a história. Mas eu acho que as reclamações principais do torcedor do Cruzeiro, acho que não especificamente ou especialmente e somente pela maneira como ele bateu, né? Mas pelas reações, né? O Gabigol é um cara que bate o pênalti, vira as costas, a expressão facial ela continua da mesma maneira, eles caminham para o meio campo. É o cara que termina o jogo e vai embora sozinho, não vai embora com o grupo que acabou de ser eliminado da Copa do Brasil, é o cara que se despede por ali. E o Gabigol é um fracasso total, né, nessa temporada no Cruzeiro, e não é um fracasso total por culpa do Cruzeiro, né? O Cruzeiro fez uma aposta inclusive para indicar que o Cruzeiro mudou de patamar, né, no comparativo com os anos anteriores. O Cruzeiro fez uma aposta em uma grande marca do futebol brasileiro, uma marca que claramente não se sustenta mais pelo que fez anos atrás, né? Porque não faz mais o que fez. É um ídolo do clube hoje tido como principal do Brasil, em popularidade incomparavelmente, né? O Flamengo mais popular do Brasil, fez muita coisa por lá. Recebeu um tratamento de ídolo por aqui, em especial da molecada, da criançada, né? Ele é um cara caricato, que tem aquela comemoração, o muque, a molecada gosta, né? Mas o cara que tem um pouco mais de idade, ele sabe que o Gabigol não se enquadra nem de perto no quadro de ídolos do Cruzeiro, né? Um ídolo de um clube que teve grandiosos jogadores que chegaram e entenderam o que representa o Cruzeiro no futebol brasileiro e representa para essa gente que tanto apoiou o Gabigol nessa temporada. Muita gente que não o tratou como ídolo, mas que o respeitou e teve nele uma expectativa justamente de ser confirmada essa mudança de patamar. Mas nós convenhamos, né? É um grande fracasso essa temporada do Gabigol, e a conclusão da temporada ela é muito simbólica para confirmar
esse fracasso do Gabigol nessa temporada. E você falou se ele tiver oportunidade para o próximo ano, né? O Rubem Júnior está aqui para trazer notícias atualizadas do Cruzeiro. Quanto à despedida do Jardim e o próximo passo que não começou hoje, que é o Tite, que já começou há alguns dias, né? Ele indica que o Gabigol já não era visto no projeto do Cruzeiro há certo tempo. E bom, se o Cruzeiro já não via o Gabigol no projeto há certo tempo, não é só por causa do pênalti que ele perdeu ontem, tem mais coisa aí, né? E sabe por que com o Tite o Gabigol pode sair do Cruzeiro? De novo, por causa do microfone. Porque foi mal no microfone. Porque acha que é bom no microfone como é bom dentro de campo. Então, assim, cara, para ficar bem com a torcida, faz um monte de bobagem, um monte de besteira, como fez naquela oportunidade na zona mista, tirou uma pergunta de contexto, uma pergunta absolutamente normal. O mais triste é que muito colega embarcou, né? Porque torcedor é apaixonado, defende os seus, mas colega de imprensa é o mais triste que aconteceu. E, assim, não cabe a gente ficar empurrando o Gabigol para os tubarões, como ele fez lá naquela oportunidade. O Gabigol, ele chegou com status de ídolo porque ele é muito bom jogador. Ao longo da carreira dele com a camisa do Flamengo, ele chegou desse tamanho, então por mérito próprio, ou seja, ele tem muito potencial, mas precisa voltar a mostrar isso dentro de campo, cara. E é tão simples, foca na bola, cara. Você é bom jogador, você é um dos grandes do futebol brasileiro, um dos mais decisivos. Não precisa ganhar uma torcida como a do Cruzeiro pelo microfone, sabe? Jogando pra galera. Olha o tanto de jogador que tem nesse elenco aí e que ganhou a torcida com bola, com gol, com defesa, com raça, com dedicação, com profissionalismo. Pra mim, tão grave quanto a perda do pênalti foi ter abandonado a delegação depois do jogo. O único jogador da delegação que não voltou com o time, cara. Você se acha demais, cara. Você se acha muito. E você não é. Pelo menos aqui em Belo Horizonte você não é. Mas não é mesmo. Tá muito longe de ser. E eu não vou jogar nas suas costas a eliminação, vou repetir. Pra mim não foi o culpado e pra mim não errou de sacanagem. Pra mim tem mérito do goleiro. Mas o que você fez ao longo da temporada e depois do jogo, fazer o que fez, abandonar a turma. Cara, assim, numa boa, poderia ser muito maior com a camisa do Cruzeiro, ainda que tenha sido um jogador de banco de reserva. Ainda que, por opção técnica, evidentemente, e de um time que jogou muito bem ao longo da temporada. A gente está falando de uma eliminação, trazendo para o Gabriel Barbosa, porque muita gente colocou nas costas dele a culpa da eliminação, e aí cada um pensa da maneira que quiser, a gente concorda ou discorda, mas para mim, ao longo da temporada, ele foi mostrando uma fraqueza que eu não imaginei que ele tivesse. Não mesmo. E quem sabe, tendo uma oportunidade com a camisa do Cruzeiro no ano que vem, ele repense, entenda de uma vez por todas que ele tem categoria e tamanho para virar um ídolo da torcida, porque não é, com bola, com futebol, dentro das quatro linhas, dentro do vestiário, e não no microfone. No microfone, Gabigol, você é ruim demais de serviço.